O pessoal já discutiu um pouco os problemas de manhã, vamos recapitular rapidamente alguns deles. Por exemplo, o primeiro, né, tem essas duas observações que eu coloquei nas dicas, que a gente pode começar com um jeito de escrever, né, 2016 como uma soma, né? E a primeira observação é que se o produto dos é máximo, não pode aparecer ninguém muito grande. Se aparecer um sujeito muito grande, você pode diminuir 2 dele, por exemplo. Se você tem um NJ grande, né? Você pode trocar por 2 mais NJ menos 2. O que eu estou dizendo é que se o NJ for grande, o produto aumenta. Quer dizer, tem essa observação que 2 vezes NJ menos 2 vai ser maior ou igual a NJ. De fato, vai ser estritamente maior. Bom, vai ser maior ou igual se o NJ for maior ou igual a 4, vai ser estritamente maior se o NJ for estritamente maior que 4. Né? Porque isso aqui é 2NJ menos 4 maior ou igual a NJ, né? Isso aqui é equivalente a dizer que 2NJ menos 4 é maior ou igual a NJ. Passando o NJ para lá, o 4 para lá, isso é equivalente a dizer que NJ é maior ou igual a 4. Né? Tá? Então, se o NJ for 4 ou mais, você pode diminuir 2 e olhar para o resto. Quer dizer, não vale a pena ter nenhuma parcela maior ou igual a 4. Você consegue uma coisa pelo menos equivalente, mas na maior parte dos casos melhor. Se tiver alguém maior que 4, você consegue alguma coisa estritamente melhor, separando 2 de um lado e o resto. Tá? Então, você pode supor que todo mundo é 2 ou 3, porque também não vale a pena ter ninguém igual a 1, né? Se você tiver NI igual a 1 e um NJ, você pode trocar por 1 mais NJ, que é maior do que 1 vezes NJ, que é NJ. Então não vale a pena ter ninguém igual a 1. Se tiver 1, você soma com outro cara qualquer, o produto aumenta, né? Não vale a pena ter ninguém igual a 1, não vale a pena ter ninguém maior ou igual a 4. Certamente não vale a pena ter ninguém maior que 4. Igual a 4 até pode ser, mas maior que 4. Mas se tiver igual a 4 também você pode trocar por 2 caras iguais a 2, não perde nada. Então não tem nenhuma perda de generalidade. Supor que todos os caras são 2 ou 3. Então podemos supor Mas aí tem a outra observação aqui. 3 vezes 3 é 9, que é maior que 8. Né? Que é 2 ao cubo, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2. Né? Bom, e 3 mais 3 é 6, que é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2. Então, se você tiver 3 termos iguais a 2, 3 parcelas iguais a 2, é mais negócio trocar por 2 parcelas iguais a 3. O produto aumenta. 3 vezes 3 é mais do que 2 vezes 2 vezes 2. Né? Então você deve ter todas as parcelas iguais a 2 ou 3, mas você deve ter no máximo 2 parcelas iguais a 2. Então, você tem as seguintes possibilidades para maximizar o produto. Vai ter todas as parcelas iguais a 3, todas as parcelas iguais a 3 e uma parcela igual a 2, ou todas as parcelas iguais a 3 e 2 parcelas iguais a 2. Só que, de fato, para cada inteiro positivo, digamos, maior ou igual a 4, você só tem uma possibilidade, que depende do resto da divisão por 3 desse cara. Esse cara é múltiplo de 3, esse deixa resto 2, e esse deixa resto 1 na divisão por 3. Né? Esse cara é congruente a 1 módulo 3, esse é congruente a 2, esse é congruente a 0. Então, de acordo com a classe de congruência do número módulo 3, você, de fato, só tem uma possibilidade. Né?
que maximiza o produto. Quer dizer, nesse caso, né, como você tem 4, 4 você pode escrever como 2 mais 2 ou como 4 sozinho, dá no mesmo. Você pode trocar os 2, 2 por um 4, que não muda nada. Né? Mas tirando isso, só tem um jeito de maximizar o produto. No nosso caso, 2016 é quanto? É múltiplo de 3, né? 2 mais 1, 3 mais 6. Então, a gente está nesse caso aqui. 2016 é 3 vezes 672, né? Então, a resposta é... Não tem jeito, você vai escrever 2016 como 3 mais 3 mais 3, 672 vezes. E o produto vai ser... Tá. Muito bem. Eu queria só fazer uma observação sobre esse problema. Ah. Eu resolvi ele aí no quadro e fiz uma observação genérica. Eu queria comentar com o senhor o seguinte: quando você pensa num método por etapas para chegar ao teu resultado, fazendo com que a primeira etapa maximize, a segunda etapa maximize, você está fazendo um negócio que é chamado de algoritmo guloso, sempre procurando o menor caminho para aquela etapa. Isso nem sempre resulta no melhor caminho lá no fim. Então, como só fez... Mas como a gente está no... não, é verdade. Você tem situações em que você tem coisas como máximos locais. Você não consegue melhorar, mas não é o máximo global em certos tipos de problemas finitos. Isso é verdade. Aqui, na verdade, não. Você tem uma coisa que você não consegue melhorar com nenhum movimento muito simples, é porque você está no máximo. Se você não consegue melhorar, se você não tem nenhum termo grande, nenhum termo maior ou igual a 4, você não tem nenhum termo igual a 1. Se tiver um termo igual a 1, você consegue melhorar fácil. Se tiver um termo maior que 4, você consegue melhorar fácil. Se você tiver 3 termos iguais a 2, você consegue melhorar fácil. Se você não conseguir melhorar fácil, é que você já está na situação do máximo. Então, nesse caso, se você tem uma situação que não dá para melhorar de um jeito bem simples, é porque tem que ser do máximo mesmo. Mas tem situações em que isso não funciona. O que eu fiz foi, com essas observações, considerar uma situação em que você já está realizando o máximo e ver o que tem que acontecer. E essas condições são muito restritivas, né? Que elas já garantem que todos os termos só são 2 ou 3. E aí, mais essa observação praticamente matou o problema. Né? Nesse caso, não precisou fazer considerações muito mais sutis do que essa para resolver. Muito bem. Tá. Bom, o que a gente faz agora? Vou fazer o 2, né? O que diz o 2? Dois é a desigualdade de Bernoulli, muito bem. Então, esse 1 mais x elevado a n é maior ou igual que 1 mais nx. Se x é maior ou igual a menos 1, e n é... Né? Bom, vale para n igual a 0 também, se vocês quiserem. 1 mais x a 0 é 1, aqui é 1 também, mas tudo bem. Bom, para n igual a 1, né? Está dizendo que 1 mais x maior ou igual a 1 mais x é verdade, não vale a igualdade. E não só vale a igualdade, mas vocês observem que tudo bem.
Uma coisa importante é que como x é maior ou igual a menos 1, 1 mais x é maior ou igual a 0. Portanto, se a gente tem uma desigualdade, a gente pode multiplicar os dois lados por 1 mais x e mantenha a ordem da desigualdade. Então, se vale a desigualdade, né, 1 mais x, a n é maior ou igual a 1 mais nx, multiplicando por 1 mais x, mais x a n mais 1, né? Que é 1 mais x vezes 1 mais x a n, vai ser maior ou igual a 1 mais x, 1 mais nx. Só que isso aqui é 1 mais nx, se quiser, 1 mais x mais nx mais nx2. Isso é 1 mais n mais 1x mais nx2. nx2 é positivo, é maior ou igual a 0, né? O n é positivo, x ao quadrado é maior ou igual a 0. Então, isso é maior ou igual a 1 mais n mais 1x. É o que a gente queria provar, né? O próximo, então, por indução, né? Indução. Como eu tinha sugerido, nas dicas eu escrevi só indução, né? De fato, é uma indução bastante direta, né? A gente supõe que vale para n e prova que vale para n mais 1. Como é que você faz 1 mais x elevado a n virar 1 mais x elevado a n mais 1? Você multiplica por 1 mais x. Então, a coisa natural é multiplicar por 1 mais x dos dois lados. Você multiplica por 1 mais x dos dois lados e dá certo. Desse lado dá 1 mais x n mais 1, do outro dá 1 mais n mais 1x, mais uma coisa que é claramente positiva, que é o nx ao quadrado. Então, isso é maior ou igual a 1 mais n mais 1x. Né? Então, termina a prova por indução. Porque o x pode ser negativo nesse caso. Isso, o negócio para x negativo, você tem que controlar as potênciazinhas para dar um pouquinho de trabalho. A prova por indução fica muito mais curta, né? Dá mais elementar com o nome de Newton. Mais limpinho. E tem essa coisa também. Né? Para x positivo, é claro que dá para desenvolver o binômio de Newton. Né? Bom, muito bem. Então, a ideia é usar isso para fazer o 3. O 3 é uma desigualdade simpática que tem as médias potenciais, né? A ideia é que elas ganham sempre da média aritmética. Então, como é que é? Você tem um R maior ou igual a 1, natural, uma NR maior ou igual a 1 inteiros, x1, etc., xn reais positivo. O problema pede para provar que x1 mais, como é que é? x1AR mais x2AR mais xnr, você faz a média aritmética das résmas potências, né? Eleva 1 sobre R, isso é sempre maior ou igual a média aritmética. Muito bem. Por que sai direto? Tem que fazer? Para R igual a 2. Como é que prova? Você pode já usar direto, já sabendo que é quadrática. Como é que você sabe que quadrática é maior que aritmética? Tem que provar, né? Em particular, né? É um caso particular disso. A gente vai... Como é que você prova que a quadrática é maior que a aritmética? Em geral, você com n variável. Vai ser uma consequência disso. Hã? MA11, tá bom. Bom, a gente vai para uma coisa mais geral, que vale não só para a quadrática, mas para todas elas com n variáveis. Vamos lá. Então,
tem uma prova bonitinha que usa o fato dessas médias serem homogêneas. Se você multiplica todo mundo por uma constante, o resultado não muda. Então, vamos ver. Por exemplo, né, se você trocar, se você fizer YI ou YJ, é lambda XJ, né, 1 menor ou igual a J menor ou igual a N, onde lambda é uma constante positiva, né, o Y1AR mais etc. mais YNAR sobre N elevado a 1 sobre R vai ser quanto? O Y1AR vai ser lambda R vezes X1AR. O YNAR vai ser lambda R vezes XNR. Quer dizer, você tem um lambda elevado a R que multiplica isso tudo. Quando você tira a raiz RS, o lambda sai para fora. Isso aqui é lambda vezes X1AR mais XNAR sobre N, 1 sobre R. Vê se vocês concordam. Bom, e naturalmente, Y1 mais YN sobre N é lambda vezes X1 mais XN sobre N. Né? Quer dizer, quando você multiplica todos os XJ por uma mesma constante, o lado esquerdo multiplica por essa mesma constante, o lado direito também. Então a desigualdade não muda. Quer dizer, a desigualdade é homogênea e invariante por multiplicação por constante. Observado isso, não tem nenhuma perda de generalidade em supor que o lado direito é 1. Eu posso dividir todos os XJ pela média aritmética deles. Eu posso tomar essa constante igual ao inverso da média aritmética do XJ. Se eu fizer isso, a nova média aritmética passa a ser 1. Né? Assim, né? É como essa desigualdade para os YJ é absolutamente equivalente à desigualdade correspondente para os XJ. Podemos supor, sem perda de generalidade, que x1 mais x2 mais xn sobre n é 1. Estão de acordo? Porque se não for, você multiplica eles todos por uma constante apropriada, de maneira que a nova média passa a ser 1. E aí você prova o resultado. Nesse caso, você recupera o resultado original, porque é tudo equivalente. Se for verdade, multiplicando por alguma constante, vai ser verdade o resultado original. Tá? Então tá. Então agora a gente pode então escrever cada XJ como sendo 1 mais ZJ, onde ZJ é maior que menos 1. Ali, quando você multiplica o lambda com x1 elevado a n mais x2 elevado a n mais xn elevado a n, tudo sobre... Elevado a R. Perdão, cada distância. Depois você botou o lambda para fora. Esse lambda também tinha que estar sendo elevado? Teria que estar... O lambda está elevado, só que você eleva a R, depois eleva tudo a 1 sobre R. Se você multiplica o XJ por lambda, quando você eleva a R, vai ter um lambda elevado a R multiplicando todo mundo. Sim, vai ter um lambda elevado a R em evidência. Só que você está depois elevando a 1 sobre R. Lambda R elevado a 1 sobre R, vai ter um lambda, isso aqui vai ser lambda elevado a R vezes x1AR, xNAR,
tudo isso elevado a 1 sobre R. Só que o lambda R elevado a 1 sobre R sai para fora e vira lambda. É isso. Eu achei que era N, por isso que eu fiz. Não, é lambda R a 1 sobre R. Isso. Né? O XJ, como é um real positivo, você pode escrever como 1 mais EJ com ZJ maior ou igual a menos 1. Só para ficar parecido com a forma lá da desigualdade de Bernoulli, o XJ elevado a R é 1 mais EJ elevado a R, que pela desigualdade de Bernoulli é maior ou igual a 1 mais RZJ. Certo? Por outro lado, dizer que x1 mais x2 mais xn sobre n igual a 1 é a mesma coisa que dizer que x1 mais x2 mais xn é n. Que é equivalente a dizer que 1 mais E1 mais 1 mais E2 mais 1 mais EN é n. Que é equivalente a dizer que Z1 mais E2 mais EN é 0. Né? Foi 1 mais 1 n vezes da n. O senhor falou um negócio ali agora, dizendo que a gente tem que provar a desigualdade das médias. O que não ficou claro para mim é qual é esse critério. Porque tudo na matemática é consequência de resultados anteriores. Não, tudo é, mas a gente tá, quer dizer, a gente tem um problema que, obviamente, é provar uma coisa que generaliza. Se o problema prova a desigualdade da média aritmética e geométrica, você não pode usar a desigualdade da média aritmética e geométrica. Você tem um problema que é uma generalização óbvia da desigualdade da média quadrática e da média aritmética. Para R igual a 2 eu não preciso fazer nada porque a desigualdade da média quadrática... Peraí, eu estou pedindo para provar isso e um pouco mais, mas é uma das coisas que eu estou pedindo para provar. É claro que a solução... Bom, é claro que é uma questão de bom senso, mas não tem uma resposta definitiva para isso, quer dizer, mas é bastante... Aí você tem um problema complicado, negócio, que aí você lá no meio você usa a desigualdade das médias para resolver, mas tudo bem. Mas você tem um problema com o enunciado, é prova. Vocês podem, do mesmo jeito que vocês dão aula, vocês estão dando aula de geometria, vocês falaram do teorema de Pitágoras, vocês podem dar um exercício que usa o teorema de Pitágoras, certamente os alunos podem usar o teorema de Pitágoras. Mas vocês podem resolver, checar se os alunos entenderam direito a prova do teorema de Pitágoras e botar um problema lá, prova o teorema de Pitágoras, ou dar 2 ou 3 itens lá com sugestões para uma prova alternativa do teorema de Pitágoras, e o último item é mandar concluírem o teorema de Pitágoras. Eles não podem usar pelo teorema de Pitágoras, vale o teorema de Pitágoras, não vale nesse caso, né? Embora, se for um problema que segue de uma aplicação não óbvia do teorema de Pitágoras, tudo bem. É questão de bom senso, né? Não tem... Só para ver se eu entendi, a gente está supondo que aquela média é igual a 1 porque é invariante para... A gente pode supor, a gente vai ver, a gente quer supor, porque vocês vão ver daqui a pouquinho porque que vai dar certo. Porque isso junto com a desigualdade de Bernoulli vai resolver o problema. Mas a gente pode supor porque a desigualdade é invariante por multiplicação por escalar, por uma constante. E a gente, então, pode escolher convenientemente a constante de maneira a ter isso satisfeito. A gente coloca uma constante que é o inverso disso. Você pode multiplicar tudo pelo inverso da média aritmética. E agora a média aritmética é 1. E se for verdade agora, era verdade antes também. Porque não explicar. Isso. Mas olha, então se você escreve o XJ como 1 mais EJ, se a média aritmética é 1, então a média aritmética do ZJ é 0. Né?
que é razoável. Uma média é 1, se você escreve como 1 mais alguma coisa, a média dessas variações é 0. Né? Quer dizer, a soma dos EJ é 0. Por outro lado, a gente tem essa desigualdade do Bernoulli. Portanto, x1AR mais x2AR mais xNAR vai ser maior ou igual a N mais R, que multiplica Z1 mais Z2 a partir daqui, né? Né? Deixa eu chamar de estrela essa conclusão aqui. Então, estrela implica que essa soma é maior ou igual a N mais R, que multiplica Z1 mais Z2 mais Zn. E por essa observação, como Z1 mais Z2 mais Zn é 0, é simplesmente N. Ou seja, x1AR mais x2AR mais xNAR sobre N vai ser maior ou igual a 1. Se você quiser elevar 1 sobre R, não muda nada. Continua maior ou igual a 1, que é igual a x1 mais x2 mais xn sobre N nesse caso. E acabou a prova. Bacana, né? Deixa eu fazer uma observação ligeiramente não elementar. É que a desigualdade de Bernoulli vale se o expoente não for inteiro também, né? Você também tem essa desigualdade, 1 mais x elevado a alfa é maior ou igual a 1 mais alfa x. Aqui a gente pode usar, por exemplo, então, então, afirmação, né? Proposição. Observação. Se x é maior ou igual a menos 1 e alfa é maior ou igual a 1 é real, são reais. Também vale. Mas aí o jeito mais simples é usar um pouco de cálculo, né? Você podia fazer um esforço grande, tentar provar para alfa racional e depois passar o limite, mas o jeito mais simples é usar um pouco de cálculo, né? Um pouquinho de cálculo dá para provar isso sem muita dificuldade. Deixa eu ver. Por exemplo, para x maior que 1, né? Por exemplo, usando o teorema do valor médio, né? Você faz f de x é 1 mais x elevado a alfa, né? O teorema do valor médio, então, ele garante que existe C para qualquer x, né? Que existe C entre 1 e x. Bom, para x igual a... Existe C entre 0 e x. O negócio a gente quer comparar com x igual a 0, né? Bom, para x igual a 0 é óbvio, né? Está interessado? Para x igual a 0, os dois lados valem 1, né? Vamos separar nos casos x maior que 0 e x menor que 0. Então, caso A, né? X maior que 0. Então, sempre existe um C entre 0 e x,
tal que f de x menos f de zero é x menos zero, quer dizer, é x vezes f' de c. Alterando o valor médio. F' de x, a gente pode derivar essa função. É alfa, 1 mais x, alfa menos 1. Então, isso daqui vai ser x, 1 mais c, alfa menos 1. Só que o alfa é maior ou igual a 1. E o c é positivo. Então, esse 1 mais c é alfa menos 1. Alfa menos 1 é maior ou igual a 0, né? Um cara maior que 1 elevado a um cara maior ou igual a 0 vai ser maior ou igual a 1. Então, isso aqui é maior ou igual a x. Então, para x positivo, isso é maior ou igual a x. Desculpe, faltou o alfa, né? Então, isso aqui é alfa x. Então, isso aqui é maior ou igual a alfa x. É isso que eu estava querendo dizer. Ou seja, f 1 mais x a alfa. F de 0 é 1, né? Menos 1 é maior ou igual a alfa x, ou seja, 1 mais x a alfa é maior ou igual a 1 mais alfa x, que é o que eu queria. Então, para x positivo, para x negativo, dá para fazer um argumento parecido. Existe c entre x e 0, a gente tem que se preocupar com sinais agora, né? Tal que... Bom, vamos escrever f de 0 menos f de x. É 0 menos x, é menos x, que é positivo. X é negativo, menos x é positivo. Vezes f' de c. Né? Que é, bom, a gente escreve a mesma coisa, só que é com menos x aqui. Então, é menos alfa x, 1 mais c, alfa menos 1. Tomar cuidado. Bom, o x é maior ou igual a menos 1. Então, é menos 1 maior ou igual a x. Menos 1 menor ou igual a x menor que 0, né? O c está entre menos 1 e 0. 1 mais c é uma coisa entre 0 e 1. O alfa menos 1 é uma coisa positiva. Mas 1 mais c alfa menos 1 é um cara entre 0 e 1. Né? 1 mais c é estritamente positivo, a gente não precisa 0 menor que 1 mais c alfa menos 1 menor ou igual a 1. Menos x é positivo, então isso daqui a gente quer... Isso, então você tem o menos alfa x, que é um cara positivo, você está multiplicando por um cara menor ou igual a 1. Então isso aqui é menor ou igual a menos alfa x, né? Menor ou igual a menos alfa x. Porque é menos alfa x, que é um cara positivo, porque o x é negativo nesse caso, vezes um cara menor ou igual a 1. Então, um cara positivo vezes um cara menor ou igual a 1, ele diminui. Então, f de 0 menos f de x é maior ou igual a menos alfa x. Ou seja, bom, f de 0 é 1. 1 menos f de x menor ou igual a menos alfa x. Você passar o alfa x para lá e o f de x para lá, você vai ter 1 mais alfa x menor ou igual a f de x, que é 1 mais x a alfa, né? E é exatamente o que a gente queria também, né? A gente quer provar com mais x alfa maior ou igual a 1 mais alfa x. Então, em qualquer um dos casos, a gente provou o que a gente queria. Então, isso prova a desigualdade de Bernoulli no caso real, usando um pouquinho de derivados. Não está dando valor médio só. Né? Está dando valor médio de Lagrange. Muito bem. Bom, mexer com potências, né, com expoente real não é muito fácil também, sem métodos totalmente elementares. Né? Não tem muito... Mas, de novo, isso é um comentário lateral. O exercício da lista a gente já resolveu. Mas vocês notem que, exatamente com a mesma solução que a gente deu para o exercício da lista, usando essa versão da desigualdade de Bernoulli com alfa real,
a gente pode trocar, a gente pode resolver esse exercício. Em vez de supor que R é um inteiro maior ou igual a 1, a gente pode supor que R é um real maior ou igual a 1. Né? E dá exatamente a mesma solução. A gente só usou que o R é inteiro aqui, né? Para usar a desigualdade de Bernoulli, que a gente tinha provado para R inteiro. Mas a gente acabou de provar a desigualdade de Bernoulli em geral, né, para expoente real maior ou igual a 1. O expoente não precisa ser inteiro. Então, se R é um real maior ou igual a 1, 1 mais EJR é maior ou igual a 1 mais RZJ. O R não precisa ser inteiro. E a mesma solução funciona exatamente igual. Então, se N é maior ou igual a 1 é inteiro, e deixa eu trocar R por gama, e gama maior ou igual a 1 é real, então, né, gama maior ou igual a 1 é real, e x1, x2, xn são reais positivos, ou não negativos, tanto faz, então, x1 a gama mais x2 a gama mais xn a gama sobre n elevado a 1 sobre gama. Isso, em geral, é chamado da média gama-E, a média potencial de x1, x2, xn é maior ou igual à média aritmética, que é a média 1, né? Se quiserem, um caso particular da média gama. Exatamente com a mesma prova de antes, só trocando R inteiro maior ou igual a 1 por gama real maior ou igual a 1, usando a desigualdade de Bernoulli real em vez da desigualdade de Bernoulli inteira. Tá? E com isso, a gente pode usar isso para mostrar que as médias gama são crescentes. Vocês observem que nesse gama 1, então, afirmação, se gama 1, né, 0 menor que gama 1, menor que gama 2, então, média gama 1 de x1, x2, xn é menor ou igual que a média gama 2 de x1, x2, xn. Né? Como é que a gente prova isso? Bom, a gente reduz esse caso aqui. O que a gente tem que fazer? A gente... Deixa eu ver de gama 1, gama 2, deixa eu chamar alfa e beta. Fica mais bonitinho. Média alfa, média beta. Tá? A gente quer provar que x1 a alfa mais xn a alfa sobre n a 1 sobre alfa menor ou igual a x1 a beta mais xn a beta sobre n a 1 sobre beta, né? Alfa menor que beta. A gente pode passar esse expoente alfa para lá, escrever isso assim. E chamar de
YJ, o XJ elevado a alfa, para J entre 1 e N. E aí, o XJ elevado a beta, ele é simplesmente o YJ elevado a beta sobre alfa. Então, essa desigualdade, em termos dos YJ, ela se escreve como, isso aqui é simplesmente a média aritmética dos YJ, e a outra é Y1 a beta sobre alfa, mais etc, mais YN a beta sobre alfa, sobre N elevado a alfa sobre beta. E o que é isso? Isso é a média beta sobre alfa de Y1, YN. Como beta sobre alfa é maior ou igual a 1, é maior que 1, né? A média beta sobre alfa desses caras ganha da média aritmética. Né? Eu elevei os YJ beta sobre alfa, fiz a média, e depois elevei alfa sobre beta, que é o inverso de beta sobre alfa. Isso é a média beta sobre alfa dos YJ. Tá, então, essas médias alfa, quanto maior o alfa, maior a média. Que é um fato interessante. Então, tem observações interessantes, são bons exercícios de cálculo. Quando o gama tende a infinito, a média gama de x1, xn tende para o máximo de x1, xn. E quando o gama tende a zero, a média gama de x1, xn tende para a média geométrica de x1, x2, xn. Que é bastante curioso. Não é difícil de provar com um pouquinho de cálculo, não. Isso, em particular, implica a desigualdade da média geométrica, da média aritmética, mas que a gente vai provar de outro jeito ou de outros jeitos daqui a pouquinho. Depois uma pausinha para 5 minutos. Vamos lá. Essas fórmulas fazem sentido para gama negativo também, só uma observação. E isso é a média gama de x1, xn, a média menos gama, perdão, de x1, xn, é a média gama dos inversos de x1, x2, xn, inverso, quer dizer, é mais ou menos como a média harmônica, né, que a média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos, então a média menos 1 é a média harmônica, por exemplo. Né? Essas coisas. E essas desigualdades funcionam para os reais. Né? Em geral, alfa menor que beta, alfa e beta reais, implicam que M alfa, x1, xn, é menor ou igual a M beta, x1, xn. Bom, mas são comentários. Deixa a gente voltar para assuntos mais elementares. Então, o 4 é um exercício naturalmente, sobre a desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. Vamos provar a desigualdade clássica entre a média aritmética e a média geométrica. Então, a gente tem N números, né? x1, x2, xn,
reais positivos, né? A média aritmética é x1 mais x2 mais xn sobre n, ela é sempre maior ou igual à média geométrica, que é a raiz enésima de x1, x2, xn. Como é que a gente prova isso? Então, primeira proposição, né? Desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica. A gente pode provar isso por indução, pode... E tem uma prova, digamos, algorítmica, que a gente pode ir fazendo todos os números ficarem iguais à média geométrica, né? Que é um argumento que tem, por exemplo, no livro do Elon no curso de análise, volume 1, seja G a média geométrica. Vamos provar, eu vou provar por indução no número de... Assim, indução no número de termos são diferentes da média geométrica. É uma indução meio curiosa, né? Deixa eu chamar isso de D. D é o número de termos diferentes da média geométrica. Se todos os termos são iguais à média geométrica, o que quer dizer que D é igual a zero? Quer dizer que não tem ninguém diferente de G. Quer dizer que todo mundo é igual a G. E aí vai ler a igualdade. Tá? Tá, suponha que valha para um certo D, suponha que vale para D. Sejam x1, xn, tais que então você tem D mais 1 caras diferentes da média geométrica. De G, onde G é a média geométrica de todo mundo. Em princípio, você pode ter todos os N caras diferentes da média geométrica, não precisa. Mas eu estou supondo que tem D mais 1 caras diferentes da média geométrica. Muito bem. Ou se você quiser, para D ou para todo mundo menor ou igual a D, né? Tanto faz. Para D ou menos, né? A gente provou até D, né? Se tiver 0, 1, 2, 3 até D, termos menores ou iguais a G, termos diferentes de G, tudo bem, a gente já provou. Agora você supõe que tem D mais 1 termos diferentes de G. A gente pode supor, como G é uma média, né?
Vamos pensar bem. Se tem algum termo diferente de G, eles são todos reais positivos, tá? Se tem algum termo diferente de G, tem que ter um termo menor que G e um termo maior que G, né? Você tem que ter x1 menor. Se você ordenar os caras, sem perda de generalidade, necessariamente x1 é menor que G e G é menor que xn, né? x1 é o menor deles, xn é o maior deles e G é a média geométrica. A média geométrica é menor que o máximo e maior que o mínimo, tá? Então, a gente vai trocar essa lista de números por outra lista. Eu vou trocar x1 por G e xn por x1 xn sobre G. Quando eu faço isso, a média geométrica não muda. O produto e logo a média geométrica que é G, né? Não muda. Né? x1 vezes xn é a mesma coisa que G vezes x1 xn sobre G, né? Então a média geométrica não muda. Mas o número de termos iguais a G aumenta. Porque o x1 era diferente de G e passou a ser igual a G. Né? O xn era diferente de G. Eu não sei se continuou diferente de G ou se passou a ser igual a G, não importa, mas piorar não piorou, porque já era diferente, né? E o x1 certamente era diferente, passou a ser igual. Então o número de termos iguais a G aumentou. Ou seja, o número de termos diferentes de G diminuiu, né? E aí eu posso usar a hipótese de indução. A média geométrica dos novos caras, né, depois da troca, que continua sendo G, deixa eu escrever assim, G, raiz enésima. G é a média geométrica desses caras, também é a média geométrica dos caras depois da troca. E é maior ou igual à média aritmética dos caras depois da troca. Qual que é a média aritmética dos caras depois da troca? É G, o primeiro cara mudou para G, né? G mais x2 mais x3 mais xn menos 1, e o xn não é mais xn, é x1 xn sobre G, né? Mas eu afirmo que isso é maior ou igual? Não, menor ou igual. A média geométrica é menor ou igual à média aritmética, por hipótese de indução. Né? Só que isso é menor ou igual à média aritmética dos n caras. Por quê? Pois, qual que é a diferença dessas duas coisas? Pois G mais x1 xn sobre G é menor ou igual a x1 mais xn. Por que G mais x1 xn sobre G é menor ou igual a x1 mais xn? De fato, né, se a gente multiplicar tudo por G, isso equivale a... vou multiplicar tudo por G, que é positivo, né? E passar tudo para o lado esquerdo. G2
menos x1 mais xn, g mais x1 xn menor ou igual a zero. Né? E o que é G2 menos x1 mais xn, g mais x1 xn? A gente consegue fatorar isso, né? Isso dá o quê? De novo, como é que é? Como é que é? Mas como é que fatora? G menos x1, g menos xn. Como é que é a relação, a ordem do G, x1 e xn? O G é maior ou menor que o x1? O G é maior que o x1. E menor que o xn. Então G menos x1 é o quê? Positivo. E G menos xn é o quê? Então isso aqui é negativo. Então acabou. Isso aqui de fato é negativo. Então a gente até provou a desigualdade estrita, né? Se eles não forem todos iguais, vale a desigualdade estrita. Bom, isso termina a prova, né? Termina a prova por indução, até provamos mais. Se x1, xn não forem todos iguais, a desigualdade é estrita. Porque quando a gente faz esse processo, a desigualdade aqui fica estrita. Muito bem. Vou dar uma prova simpática. Tem outras provas por indução que você supõe que o número de variáveis é uma potência. A primeira prova, no caso, em que o número de variáveis é uma potência de 2, e depois se você tem se o n é menor ou igual com uma certa potência de 2, você completa, faz várias variáveis serem iguais a uma das médias, ou a média aritmética ou a média geométrica, e deduz o caso geral a partir disso. Mas essa prova é simpática, né? Você vai fazendo ficar todo mundo igual. Em cada passo, você mantém uma média e diminui a outra. Muito bem. Bom, então a gente pode usar um corolário disso é a desigualdade entre a média aritmética e a média harmônica, né? A média harmônica entre x1 e xn, por definição, é o inverso da média aritmética dos inversos. Onde tem uma notação, MA é média aritmética, e MG é média geométrica. Então isso é média harmônica. Eu falei aqui dessas M-alfa, né? O M1 é a média aritmética. O M0 é a média geométrica. M-1 é a média harmônica, por exemplo. M2 é a média quadrática, ou a média euclidiana, como vocês quiserem, etc. Bom, mas por quê? Como é que a gente usa as coisas? Porque a média geométrica dos inversos é o inverso da média geométrica, né? Por outro lado, a média
geométrica de x1 menos 1, x2 menos 1 é menor ou igual à média aritmética de x1 menos 1, xn menos 1. Mas são números positivos se você inverter. Você vai concluir que MA... Eu nem enunciei o corolário, já estou provando as coisas. Né? Então, bom, observação. Então, a média geométrica dos inversos é menor ou igual à média aritmética dos inversos. Portanto, se você inverter, você vai ter que a média geométrica de x1 xn, que é o inverso da média geométrica dos inversos, vai ser maior ou igual que o inverso da média aritmética dos inversos. Quando você inverte, você troca a ordem da desigualdade. Isso é a média harmônica. Ou seja, a média harmônica ainda é menor ou igual que a média geométrica, que por sua vez é menor ou igual à média aritmética. Então tem essa desigualdade. A média harmônica é menor ou igual à média geométrica, que é menor ou igual à média aritmética. É verdade em geral. O que é coerente com essa discussão sobre essas médias potenciais, né? Menos 1 é menor que 0, que é menor que 1. Então, como é que faz o 4? Vai sobrar pouco tempo para o 5. Vamos fazer rápido esse 4. O 4 é uma aplicação imediata da desigualdade da média aritmética e geométrica, né? Porque a média geométrica desses caras, como é que você chama? A0, A1, como é que é? A1 sobre A2. Isso. Mais a n menos 1 sobre a n, mais a n sobre a 1. A gente quer provar que isso é maior ou igual a n, né? Isso é... Agora, qual que é a média geométrica de A1 sobre A2 e A2 sobre A3? Raiz enésima de A1 sobre A2 vezes A2 sobre A3, vezes etc, vezes a n menos 1 sobre a n, vezes a n sobre A1 é 1. Né? Esse produto corta tudo, A1 com A1, A2 com A2, A3 com A3, a n com a n. Né? Portanto, A1 sobre A2, mais A2 sobre A3, mais a n sobre A1 sobre n é maior ou igual a 1. E, portanto, essa soma é maior ou igual a n. Acabou, né? Então, segue imediatamente da desigualdade da média aritmética e da média geométrica. Vamos para o 5. O 5 é baseado em fatos reais. Eu e o Nicolau nos perdemos em Berlim. A gente estava num Congresso Internacional de Matemática de 98. E a gente não estava numa rua grande, mas não sabia como é que fazia para chegar na ruazinha onde ficava o hotel que a gente estava. E aí a gente, no meio do caminho, inventou esse problema que é bem bonitinho. Mas vocês fizeram na prática a solução do problema também? Mais ou menos. A gente acabou, né? Porque erraram. A gente errou bastante. Não foi muito longe, né? Não tenho... Essas matemáticas perdidas em Berlim, se você tem essas ruas, esses carteirões numerados, né? 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Então, você começa aqui, tem a rua, a ideia é que quando você chega na rua do seu hotel, você vai reconhecer, mas você não sabe se está para cá ou está para lá. Então, não tem muito jeito, você tem que andar um pouco para lá até você desistir
e começar a achar que está do outro lado. Aí você desiste e começa a andar para o outro lado um tanto, assim. Até que você desiste de novo e acha que está para o outro lado, só que mais longe. Aí você anda mais, assim. Aí você desiste de novo e anda para lá. E vai andar cada vez mais, assim, até que você acha. Não tem jeito, estou fazendo um zigue-zague, se nós estiver muito longe. E a pergunta é qual que é o zigue-zague ótimo. Quer dizer que no pior caso... Claro que o pior caso é quando você tem muito azar, você desiste logo antes de chegar no seu hotel que está aqui. Aí você vai lá longe, quando você volta que você encontra. O que é meio inevitável. Então a pergunta é no pior caso... Então, o que a gente quer estimar? Tem uma constante, que é a constante média taxa de ineficiência do processo, quer dizer, que é o número de quarteirões que você vai andar dividido pela distância real, pelo número de quarteirões entre o ponto em que você começou a andar e a rua do seu hotel. A pergunta é qual a melhor estratégia, né? Mas no pior caso, no caso mais azarado, qual que é o melhor valor que você consegue para essa constante, né? Bom, e a resposta é que Bom, em vez de dizer logo a resposta, a gente pode talvez especular um pouco, né? De tentar, talvez, fazer isso em progressão geométrica. Quer dizer, uma descrição, então, dessa estratégia é que aqui a gente vai andar a 1 quarteirões para cá, depois a gente volta e anda a 2 quarteirões para a esquerda, volta, anda a 3 quarteirões para a direita de novo, depois volta, anda a 4 quarteirões para a esquerda e assim por diante. Para isso fazer sentido, você tem que ter a 1 menor que a 3, menor que a 5, etc. Tem que ter a 2 menor que a 4, menor que a 6, etc. Cada vez tem que andar mais. Suponha que você faça uma progressão geométrica, sei lá, N, alguma coisa tipo B vezes Q elevado a N, né? Bom, o que você vai andar no pior caso? No pior caso, então você vai andar A1 mais A1, 2A1 mais 2A2, mais etc. Aí você anda 2AN mais 2AN mais 1. Mas, na verdade, você está no AN mais 1. Você está muito perto do AN. Aqui é o AN, né? Na verdade, seu hotel estava aqui, no AN mais 1. Esse é o caso, claramente, é o caso mais azarado. Então, isso aqui você quer comparar com... isso aqui você quer que seja menor ou igual a K vezes AN. Então, esse é o valor de K que você quer estimar. Que aqui, em qualquer caso, né, para todos os valores de N, isso seja menor ou igual a K vezes AN, né? Problema 5. Imagens perdidas em B. Então, estamos tentando uma PG, vamos ver. Então, a N é o número de quadras que você faz, isso. Se você... Então é fora do índice do AN. Mais 1, esse mais 1 é fora do índice do AN. Mas você tem um mais 1 aí. Então, o que a gente precisa aqui é que 2 A1 mais AN mais 1 mais 1 é menor ou igual a, se você quiser, K menos 1 AN. Né? Então, se você tem uma PG, né, B vezes Q elevado a N, nós estamos tentando PG só para ver o que acontece. Você vai ter 2B que multiplica... Deixa eu botar N menos 1 só para começar com
com B, né? Vai ficar 1 mais Q, etc., mais Q elevado a N, mais 1, né? Tem que ser menor ou igual que K menos 1, o AN é B, que é N menos 1. Isso aqui é 2B que multiplica Q é N mais 1 menos 1 sobre Q menos 1. Mais 1, né? Menor ou igual a K menos 1B, que é N menos 1. Olhando só para o coeficiente de Q elevado a N, né? O que está multiplicando Q elevado a N desse lado? Tem essa constante 2BQ sobre Q menos 1. Né? Tem que ser menor ou igual a K menos 1 B sobre Q para aqui. Para que isso... Para que tenha alguma chance de dar certo. Eu nem estou olhando para esse mais 1. Quer dizer, o K menos 1 tem que ser maior ou igual... Vai cortar o B, né? Não vai ajudar, senão ia ficar muito complicado. K menos 1 vai ser maior ou igual a 2Q2 sobre Q menos 1. 2Q2 sobre Q menos 1, a gente pode escrever como... 2Q2 menos 2 mais 2. Deixa eu ver. A gente pode escrever isso assim. Que é 2Q2 menos 2 mais 2. 2Q2 menos 2 sobre Q menos 1. Q2 menos 1 sobre Q menos 1 é Q mais 1. Então 2Q2 menos 2 sobre Q menos 1 é 2Q mais 2. Então 2Q mais 2 sobre Q menos 1. Isso aqui você pode escrever como 4 mais 2Q menos 2 mais 2 sobre Q menos 1. Por que eu escrevi isso? Porque o produto 2Q menos 2 vezes 2 sobre Q menos 1, né? Se você quiser a média geométrica desses caras, 2Q menos 2 vezes 2 sobre Q menos 1 é 4. A média geométrica disso é 2. Portanto, pela desigualdade das médias aritméticas e geométricas, 2Q menos 2 mais 2 sobre Q menos 1 sobre 2 vai ser maior ou igual a 2. Né? E vai ser igual a 2 só quando os dois termos forem iguais a 2. Quer dizer, os dois termos são iguais a 2 quando o Q é 2. Se o Q for 2, isso é 2, isso é 2. Né? Espera só um instantinho. Se isso dá... Então, o que eu estou dizendo é que isso é sempre maior ou igual a... Isso aqui dividido por 2 é maior ou igual a 2, ou seja, isso é maior ou igual a 4. Então, a conclusão, eu já respondo. Então, K menos 1 é maior ou igual a 4 mais 2Q menos 2 mais 2 sobre Q menos 1. Isso aqui dividido por 2 é maior ou igual a 2, portanto isso é maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4 mais 4, que é 8, ou seja, K é maior ou igual a 9, se a estratégia for seguir uma PG. E ela é realizada se o Q for 2. Então, mas eu só olhei e mesmo assim isso está meio tosco, porque eu esqueci esse mais 1. Então vamos recapitular, vamos tentar fazer Q igual a 2 e fazer B igual a 1 logo, porque cortou o B. Recapitulando. Vai fazendo. Então, vejamos. Fazendo AN igual a 2 elevado a N menos 1. O que a gente faz? A gente anda 1 quarteirão,
volta, depois anda 2, volta, depois anda 4, volta, depois anda 8, volta e assim por diante. Tá? Com potência de 2, PG de razão 2. E eu afirmo que com K igual a 9 vai dar certo. Quer dizer, eu afirmo que 2 vezes 1 mais 2 vezes 2, mais etc., mais 2 vezes 2AN, né, que é o 2 vezes 2AN mais 1, mais 2AN menos 1, mais 1, menor ou igual a 9 vezes 2AN menos 1. Por que isso é verdade? Bom, isso é equivalente a dizer que 2 que multiplica 1 mais 2 mais 2AN, mais 1 é menor ou igual a 8 vezes 2AN menos 1, que é 2AN mais 2. Isso aqui é 2 que multiplica 2AN mais 1 menos 1. Mais 1. Né? Isso aqui é 2AN mais 2, menos 2 mais 1, menos 1. E dá certo, né? Isso é 2AN mais 2 menos 1 é menor que 2AN mais 2, então dá certo. Quer dizer, essa estratégia funciona para K igual a 9. E a conjectura é que a resposta, a gente vai provar que a resposta é K igual a 9. Por que eu não provei ainda K igual a 9? Porque eu só considerei PGs. Eu tenho que provar que nenhuma sequência funciona com K melhor que 9. E tem sequências que não são PGs, poderia dar uma sequência mais esquisita que funcionasse com uma constante melhor. Tá? Mas, de fato, a resposta é K igual a 9. Tá, então, tinham dúvida ou não? Eu estava com a dúvida, era da terceira para a quarta linha, do segundo quadro, que foi esse 1 aí que essa hora eu não peguei. Esse mais 1 que eu esqueci de propósito. Não, mas aí o que é o... De onde que o senhor tirou 2 PQ sobre Q? É o coeficiente de Q elevado a N. O que está multiplicando Q elevado a N é a coisa que está crescendo com N. O que está multiplicando Q elevado a N aqui? O que é constante eu esqueci. Eu estou vendo o que está multiplicando Q elevado a N dos dois lados. Lá é 2BQ sobre Q menos 1. E lá é K menos 1B sobre Q, porque é N menos 1. Estou comparando os coeficientes de Q elevado a N. Só para ter uma ideia do que desigualdade eu preciso ter. Para PGs não tem nada melhor do que K igual a 9. Mas, de fato, a gente vai ver que para sequência nenhuma tem nada melhor que K igual a 9. Isso ajuda a ter uma intuição. Então, vamos ver. Tá, então, vamos... Então, qual que é a nossa... Vamos voltar para a nossa condição. O que a gente precisa é ter que 2A1 mais A2 mais AN mais 1... mais 1 menor ou igual a K menos 1 a N. A gente precisa ter isso para todo N maior ou igual a 1. Né? Essa é a condição que a gente tem que ter sobre a nossa sequência. Né? Que é equivalente a isso aqui. Tá? Né? Ou seja, se você chamar de SN a soma dos N primeiros termos da sequência, que é uma sequência crescente, né? O que a gente está dizendo é que 2SN mais 1 é menor ou igual a K menos 1 a N, ou seja, que SN mais 1 é menor ou igual a K menos 1 sobre 2 isso. Menos meio, né? É isso. Por outro lado, o AN, né? Você pode escrever em termos do SN. O AN é SN menos SN menos 1.
Então, isso aqui é K menos 1 sobre 2, Sn menos Sn menos 1, menos meio. A gente pode... Isso tem que valer para todo n maior ou igual a 1. E o que acontece é que, se você não, mas a distância real... Desculpem, a distância... Aqui eu tenho que somar 1, né? Isso tem que ser menor ou igual a K a N mais 1, né? Que a distância real não é a N mais 1. Bom, vai ser verdade com mais razão ainda aqui, né? Quer dizer, vai ter um mais 9 que eu não estava nem prevendo. Que o negócio vai ser verdade com muito mais razão. Perdão. Mas aqui é que vai ficar um pouquinho mais difícil, mas não tem importância. Deixa eu introduzir esse negócio, porque eu lembrava que tinha alguma coisa diferente, então deixa eu introduzir esse... onde é que está? Então tem que ser K que multiplica a N mais 1. Então é K menos 1 a N mais K, né? Paciência. Então, aqui, quando você passa um para o outro lado, vai ser o K menos 1. Quer dizer, vai ter o K menos 1 sobre 2, esse cara mais 1. Entende? Pronto, não tem esse menos meio, tem um mais 1 do outro lado. Tá ótimo. Isso aqui está ficando ligeiramente confuso. Deixa eu tomar cuidado para não escrever besteira. Tá, a gente tem isso aqui. Isso é 2Sn mais 1 menor ou igual a K mais 1 a N mais K. Não pode esquecer o mais K. Agora, quando passo menos 1 para o outro lado, divide por 2, vai ter K menos 1 que multiplica a N mais 1. Pronto, agora está certo. E isso é igual a K menos 1 sobre 2, agora sim. Sn menos Sn menos 1 mais 1, agora está tudo certo. Ufa, muito bem. Tá, agora está certo. E o que a gente faz agora? A gente... na verdade, o que eu vou escrever isso é equivalente a dizer que Sn mais 1 menos K menos 1 sobre 2. Como o Sn está crescendo, né? Sn mais 1 menos K menos 1 sobre 2 é menor ou igual a K menos 1 sobre 2, Sn menos Sn menos 1. Isso vale para todo mundo. Muito bem. Por outro lado, como o Sn é crescente, né? O A1 é pelo menos 1, o A2 é pelo menos 1, o A3 é pelo menos 2, né? Porque tem que ser maior que o A1. E por outro lado, se o K... A gente quer provar por absurdo que o K não pode ser menor que 9. Se o K for menor que 9, o K menos 1 sobre 2 é menor que 4. A gente quer provar que o K menos 1 sobre 2 não pode ser menor que 4. Por outro lado, para N maior ou igual a 3, né? O Sn mais 1 é certamente maior que 4. Maior que K menos 1 sobre 2. Então, a ideia é definir
o n como sendo Sn menos k menos 1 sobre 2, isso vai ser maior que zero para todo n maior ou igual a 3. E o n menos o n menos 1 é a mesma coisa que o Sn menos Sn menos 1. Eu só somei uma constante. A vantagem é que eu vou matar esse menos k menos 1 sobre 2. E essa desigualdade vai ficar a seguinte coisa. Vai ficar simplesmente o n mais 1 menor ou igual a k menos 1 sobre 2, que multiplica o n menos o n menos 1. Deixa eu chamar esse k menos 1 sobre 2 de c. K menos 1 sobre 2. Suponha por absurdo que c seja menor que 4. Eu quero provar que c é no mínimo 4, portanto o k é no mínimo 9. Seja Vn é o n mais 1 sobre o n. Então, se a gente divide o n mais 1 por o n, a gente vai ter o seguinte. Daqui a gente tira que o n mais 1 sobre o n, que é Vn, né? É menor ou igual que c, né? Isso aqui é c, o n menos o n menos 1. É menor ou igual que c, eu dividi tudo por o n, 1 menos o n menos 1 sobre o n. Isso aqui é c, que multiplica 1 menos 1 sobre Vn menos 1. Né? O Vn menos 1 é o n sobre o n menos 1. Isso aqui é o inverso do Vn menos 1. E o que acontece é que se c for menor que 4, o c que multiplica 1 menos 1 sobre x vai ser menor que 4, 1 menos 1 sobre x, que é menor ou igual a x, para todo x positivo. Por que é isso? Porque isso é equivalente. Então, por que a gente tem essa desigualdade? 4 menos 4 sobre x menor ou igual a x. Não é porque essa desigualdade aqui, se você multiplicar por x, ela é equivalente a x2 menos 4x mais 4 maior ou igual a zero. Só que x2 menos 4x mais 4 é x menos 2 ao quadrado, que é sempre maior ou igual a zero. Então, esse negócio é sempre estritamente menor que x. Quando você, se Vn é sempre igual a isso é estritamente menor que o Vn menos 1. Quer dizer, essa quantidade vai diminuindo, vai diminuindo. Quer dizer, o n mais 1 o n mais 1 sobre o n vai diminuindo até que ele fica negativo. Deixa eu tentar explicar. Isso é só uma coisa. Eu tenho que começar o outro curso, mas deixa eu fazer uma desigualdade rápida. Então, deixa eu apagar isso daqui. Né? Então, não só... Então, você tem essa função, c é menor que 4, né? A gente tem essa função, cx menos 1 sobre x. Então, o Vn é negativo, em particular. Quer dizer, então, a gente provou, né, que o Vn é menor que o Vn menos 1 para todo n maior ou igual a 4. Em particular, o Vn vai ser menor ou igual ao V3, né, para todo n maior ou igual a 3. Por outro lado, para x, para 0 menor que x, menor ou igual a V3, se você fizer c que multiplica 1 menos 1 sobre x menos x, isso não só vai dar negativo, mas vai dar menor que uma constante negativa, né? Isso aqui vai ser então, 4 menos c, como é que a gente escreve isso? C menos 4, 1 menos 1 sobre x,
mais 4, 1 menos 1 sobre x menos x. Isso daqui a gente já viu que é sempre menor ou igual a zero, né? E c menos 4, como c menos 4, 1 menos 1 sobre x, então como é que... É porque o Vn vai crescendo, né? A gente sabe que o n mais 1 é maior que o n, né? Os n vão crescer. Cadê o n? O n é Sn menos k menos 1 sobre 2, o Sn vai crescendo para infinito, o n vai crescendo para infinito também. O Vn é maior que 1. Então o Vn não está entre 0 e V3. O x está entre 1 e V3. 1 menor que x menor que V3. Esse 1 menos 1 sobre x é positivo, então... esse... Quer dizer, a ideia é que você chega numa contradição, né? Você, por um argumento de compacidade, você consegue mostrar que você sempre perde uma quantidade positiva. Bom, acabou o nosso tempo. Na aula que vem, se vocês quiserem, eu vou postar um PDF com a solução precisa disso, mas esse tem um argumento simples que mostra que você sempre perde uma quantidade positiva fixa a cada iterado, e você acaba chegando numa contradição, quer dizer, você prova que para n grande o Vn teria que ser negativo e não pode, o Vn tem que ser positivo sempre, o que prova formalmente que você não pode ter o k menor que 9, que você não pode ter esse c, que é k menos 1 sobre 2 menor que 4, portanto não pode ter o k menor que 9. Mas, de qualquer jeito, esse argumento da PG dá uma boa intuição, porque k igual a 9 é ótimo, mas você precisa provar que realmente k igual a 9 não dá para nenhuma sequência. Esse argumento funciona, mas para formalizar dá um pouquinho de trabalho, mas se vocês pensarem, se vocês desenharem um gráfico dessa função, e o gráfico de x, a ideia é que eles estão tem uma distância mínima entre eles, né? Eles estão longe de se tocar. Se c é menor que 4, a ideia é que tem uma distância mínima entre eles. Você vai iterando essa função, você vai diminuindo pelo menos essa constante mínima. Você tem uma distância mínima entre x e c, que multiplica 1 menos 1 sobre x, né? Com x variando entre 1 e V3, digamos, né? E como tem essa distância mínima, a cada iterado você perde alguma coisa, você vai acabar ficando negativo, o que é uma contradição. Eu vou postar o PDF correspondente, depois, né? Mas, bom, tem que dar outra aula.